Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Feito à Mão. Que saudade que eu tava de vocês, que saudade de vir aqui fazer as nossas aulinhas do canal. Eu andei um pouco sumidinha com excesso de trabalho, não estava conseguindo tempo para gravar aula, mas essa semana eu fiz caber na minha agenda para trazer para vocês aqui mais uma peça para o canal Feito à Mão. Essa peça aqui é uma encomenda e da encomenda eu já vou fazer uma videoaula aqui que vocês vão amar com certeza. Na nossa videoaula dessa semana, nós vamos fazer a boneca Emília. A minha versão da boneca Emília. Essa boneca Emília é super fácil de confeccionar. É uma boneca muito gostosa para criança brincar. Ela é toda em crochê, ou seja, ela vai do pezinho até o cabelo todo em crochê. Toda crochetada. Ela tem duas costurinhas apenas, que é na base do cabelinho, no topo do cabelo e nos bracinhos. Então, é uma boneca super fácil de confeccionar. Eu estou fazendo ela a partir do padrão da nossa boneca Mel aqui do canal. Quem me segue lá no meu Instagram, até aproveita que se tu não me segue, já clica aqui na descrição, tem o link do meu Instagram. Eu já apresentei pra vocês algumas bonecas que eu andei fazendo nos últimos dias, personalizadas com a base da boneca Mel. Eu trabalhei a base da boneca Mel, fiz algumas alterações, obviamente, e estou trazendo uma aula completa aqui já com todas as mudanças e alterações para formar essa boneca Emília. Mas o estilo de boneca vai ser o mesmo. Uma boneca gostosa de brincar, uma boneca feita com a roupinha junto, para não precisar fazer roupinha separada. Então, uma boneca rápida, fácil de fazer, de venda garantida, porque eu já disse lá no meu Instagram, eu vendo muito dessa boneca Mel personalizada. Eu personalizo ela em vários estilos e eu vendo muito, pelo menos 3 peças por mês, então é venda garantida. E eu vou montar uma versão aí um pouquinho diferente da boneca Emília, preservando, obviamente, as cores da boneca Emília, o estilo da boneca Emília, mas numa versão lindíssima que vocês não vão se arrepender se vocês fizerem, tá? Então, eu aconselho vocês que já puxem a agulha, puxem os fios de vocês aí, o fio da preferência de vocês, e vamos fazer junto essa boneca Emília que vocês vão adorar. Aqui na descrição desse vídeo vai ficar o link com o código de todas as cores que eu utilizei para quem quiser usar o mesmo fio que eu usei, que eu estou trabalhando com os fios da Amigurumi. A agulha de 3mm ponto square. Essa boneca vai ter uma base de 40 a 42 centímetros, tá? Igual a boneca Mel. Vai depender da agulha e do fio que vocês trabalhar, ela vai de 40 a 42 centímetros, tá? Na descrição vocês vão ficar com os códigos certinhos de todas as cores, pra gente não espichar o vídeo dando código de cores. Relação completinha de material que vocês já conhecem. Link de acesso rápido à aula, então ali vocês vão ver os horários para vocês chegarem mais rápido à parte da aula que vocês querem. E também vão encontrar o link com a playlist conforme as aulas vão entrando, vai ficando na playlist, então tu já tá chegando um pouquinho depois aqui, né? É só clicar na playlist ali que tu vai ter o acesso a todas as aulas da boneca Emília. Façam essa boneca, vocês não vão se arrepender, vocês vão amar, porque ela é linda, facílima de crochetar, então qualquer nível de crocheteira vai conseguir fazer ela. As aulinhas estão bem explicadinhas, naquele sistema que vocês já conhecem de aula aqui do canal Feito à Mão, e eu tava morrendo de saudade de dar aula pra vocês. Vocês estavam com saudade minha? Eu tava com muita saudade de vocês. Já quero fazer também um convite super especial pra vocês. Aqui na descrição vou deixar o link do meu novo canal aqui do YouTube. Sim, temos um novo canal aqui do YouTube. Nesse canal a gente vai ter só vídeos curtos, onde eu dou dicas de amigurumi, dicas para facilitar o trabalho de vocês. Onde eu venho trazendo conteúdo um pouquinho diferente do conteúdo que a gente tem aqui, que aqui vai ser o canal voltado mais para passo a passo, né, receita mesmo. Aí eu vou trazer conteúdos mais mastigados de amigurumi, videozinhos curtos, e também vou trazer acesso, sempre que eu lançar um curso novo, eu trago primeiro lá a divulgação do curso, para que vocês consigam ter acesso aos meus cursos, tá? Então aqui na descrição vai ficar o link do meu novo canal, aproveita, vai lá, se inscreve, dá uma curtida, né, me dá aquele apoio, para começar esse projeto novo, que eu acho que vocês vão gostar do conteúdo que vai para aquele canal também. Nesse canal a gente continua com o passo a passo, lá não vai ter passo a passo, vai ter só outros tipos de conteúdos de amigurumi. Aqui a gente continua com as receitas e com os passo a passos, tá? Então, vai lá, me dá aquele okzinho. Eu não vou mais me espichar, vou direto pra aula pra gente começar. Nessa primeira aula a gente vai confeccionar as pernas da nossa boneca Emília, que já estão aqui, ó, confeccionadas, e os bracinhos também. Nessa aula eu vou ensinar a fazer perna direita, perna esquerda, bracinho direito e esquerdo. Lembrando que esse padrão é da boneca Mel, com alguns ajustes, obviamente, para a boneca Emília, mas a base é parecida com a da boneca Mel, que é uma das bonecas mais acessadas aqui no canal. Ela tem maior número de acessos aqui do canal. É uma boneca que todo mundo que faz aí gosta muito e diz que vende muito. Eu
particularmente vendo muito dela, personalizo muito ela para outras bonecas, tá? Então, sem mais delongas, vamos para nossa aula. Não esquece, deixa um like para mim, se inscreve no canal para não ficar de fora de nenhum passo a passo. Bora crochetar? Para eu fazer, então, a minha boneca Emília, eu já estou com a minha primeira perninha pronta aqui. Eu vou fazer a segunda perninha com vocês, porque a execução é igual, a única coisa que vai mudar é o número de carreiras na cor verde e na cor de pele, as carreiras retas. Então, quando eu chegar nessa etapa, eu explico pra vocês como fazer uma perninha e como fazer outra, tá? A minha primeira perna já está aqui, acabamento todo feito da meinha, olha que acabamento bonito, tá? Então, aqui a gente tem a meinha da nossa Emília e a perninha, tá? Agora, vamos, então, pra nossa segunda perninha, que a gente vai executar, então, juntas, tá? Vamos, então, fazer aqui um anel mágico. E dentro deste anel mágico, eu vou colocar 12 pontos baixos, tá? Então, na primeira volta aqui, eu vou trabalhar 12 pontos. Não são 6 pontos baixos, como a gente sempre faz no amigurumi. São 12 pontos dentro do meu anel mágico. A gente já começa com uma base de 12 pontos. Feito aqui os meus 12 pontos baixos, agora eu vou encerrar este meu anel mágico. Vamos apertar. E agora eu vou trabalhar aqui na minha segunda volta. Eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a minha volta, tá? Então, na segunda volta, a gente trabalha um ponto e um aumento, a gente marca o primeiro ponto aqui até o final. Então, ó, um ponto e um aumento até o final. E no final desta segunda volta, nós teremos 18 pontos no nosso trabalho. Finalizada, então, aqui minha segunda volta de um ponto e um aumento. Agora, na minha terceira volta, a minha sequência vai ser 2 pontos. Vamos marcar aqui o nosso primeiro ponto. E um aumento na sequência. Eu vou seguir essa sequência aqui dos 2 pontos e um aumento até o final da minha volta. E no final dessa volta, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Então, vamos numa sequência de 2 pontos e um aumento até o fim. Finalizada aqui a minha terceira volta, então, nessa altura que eu tô aqui, ó, eu vou pegar esse meu... Como a gente começou aqui num anel mágico um pouquinho maior, né, um anel mágico de 12 pontos... Eu vou pegar esse meu fio do anel mágico aqui, eu vou trancar ele, passando ele por meio de mais alguns pontos aqui desse anel mágico, ó. Vou trancar ele bem, pra não correr o risco dele desmanchar, porque ele é um anel mágico mais larguinho, então é bem fácil dele desmanchar. Então, vamos trancar ele aqui por nossos fios, passando ele mais algumas vezes aqui nos fiozinhos desse anel mágico, só pra deixar ele bem firme e não ter risco de desmanchar. Tá? Aqui. Assim já tá bom. Esse fio aqui depois eu vou esconder dentro do meu trabalho mesmo, não preciso nem desmanchar ele, tá? Eu enrolo ele aqui e depois ele fica aqui dentro mesmo do meu trabalho. Então, vamos seguir aqui agora que a gente já firmou o nosso rabinho do anel mágico aqui. E agora, então, eu vou para a volta de número 4, onde eu vou trabalhar 3 pontos, 2, 3 pontos e um aumento. Vou seguir aqui essa sequência dos meus 3 pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta, eu vou ter 30 pontos no meu trabalho. Na minha quinta volta, eu vou trabalhar aqui um desencontro de aumentos nessa última volta de aumentos aqui para nosso trabalho ficar mais simétrico. Então, na quinta volta, eu vou trabalhar 2 pontos, marcamos o nosso primeiro ponto. Na sequência, eu vou fazer um aumento. Então, eu fiz 2 pontos e um aumento, e agora eu vou fazer a sequência de 4 pontos. 2, 3, 4 pontos e um aumento. E vou seguir agora trabalhando essa sequência de 4 pontos e um aumento até o final da minha volta. No final dessa volta, vão me restar 2 pontinhos que eu vou crochetar normalmente, tá? Então, eu vou seguir agora trabalhando aqui 4 pontos e um aumento até chegar lá no final da minha volta. Feito aqui minha última sequência de 4 pontos e um aumento, agora me restaram 2 pontinhos aqui no final que eu crocheto
normalmente esses dois pontinhos aqui. 1 e 2. Juntando com os dois iniciais que eu tenho aqui, eu fecho 4 pontos também. Aqui a gente só fez um desencontro na nossa sequência de aumentos aqui para nossa base ficar mais simétrica. Agora, nós vamos trabalhar aqui voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer no total aqui 6 voltas de ponto sobre ponto. Então, agora eu vou da volta de número 6, que é essa volta que segue aqui no meu trabalho, até a volta de número 11, em um total, então, de 6 voltas, trabalhando sempre só um ponto para cada ponto da carreira de base aqui. Por todo o meu trabalho, não tem mais aumentos aqui no nosso trabalho, são só carreiras de ponto sobre ponto. No total, aqui eu tenho 36 pontos e eu subo, então, 6 voltas de 36 pontos. Finalizada aqui as minhas 6 voltas, então, de ponto sobre ponto, agora eu vou para a volta de número 11. E na volta de número 12, desculpe, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 10 pontos baixos, tá? Agora, a gente foi até a volta de número 11, agora é a volta de número 12, me desculpe. Eu vou iniciar aqui trabalhando 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Na sequência, eu vou fazer 8 diminuições. Então, eu venho aqui, pego a alcinha da frente de um ponto, a alcinha da frente do próximo ponto e faço a minha diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a última diminuição aqui, 8 diminuições. Feitas minhas 8 diminuições, agora eu vou encerrar minha volta aqui trabalhando 10 pontos baixos. Deixa eu apertar bem esse pontinho aqui depois da diminuição para não ficar buraquinho. Então, vou puxar bem ele aqui e vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos para encerrar a minha volta. E eu finalizo essa volta aqui com 28 pontos. Agora, na volta de número 13, eu vou iniciar a minha volta trabalhando 6 pontos baixos. Então, vou vir aqui e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora eu vou fazer 8 diminuições novamente. Então, eu venho de novo fazer a mesma sequência aqui, ó. Alcinha da frente do próximo ponto, uma diminuição, 2, e vou seguir até fechar 8 diminuições. Depois que eu fiz aqui, então, as minhas 8 diminuições, eu vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos para encerrar. E eu finalizo aqui, então, essa volta com 20 pontos no meu trabalho. Então, agora aqui, ó. Aqui agora vai vir a diferença das perninhas. Uma perna a gente sobe mais voltas na cor verde, na outra perna a gente sobe menos voltas. Então, aqui. Nesta primeira perninha que eu fiz aqui, depois que eu fiz aqui minha última carreira de diminuições aqui, então, que é a volta de número 13, eu fiquei com 20 pontos. Na primeira perna, depois dessa volta, eu subi 7 voltas de ponto sobre ponto na cor verde. Então, eu fiz o quê? Eu fiz da volta de número 14, que é a volta que segue aqui, então, até a volta de número 20, sempre trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base. No total, 7 voltinhas de ponto sobre ponto, que é esta perninha aqui. Nesta perninha que a gente vai fazer aqui, a gente vai subir 12 voltas de ponto sobre ponto.
tá? Na cor verde, porque ela tem uma meia mais comprida que a outra. A perninha dela é uma meia maior que a outra. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Nesta perna, então, naquela a gente sobe 7 voltas, nesta perna a gente sobe 12 voltas. Então, aqui a gente vai dar a volta de número 13, que é essa volta que segue aqui, então, no nosso trabalho, até a volta de número 24, de ponto sobre ponto. Então, subimos 12 voltas nesta perninha que a gente tá trabalhando aqui. Na primeira perna, então, vocês subam 7, nessa vocês subam 12 voltas na cor verde. Essa é a única diferença entre uma perna e outra, tá? Então, vamos seguir aqui agora trabalhando as nossas voltinhas de ponto sobre ponto, são 20 pontos, né? Pelas nossas 12 voltinhas. Então, aqui, ó, pessoal, terminei as minhas 12 voltas desta perna de ponto sobre ponto e eu vou fazer uma correção aqui com vocês. Eu disse que a gente parava aqui na volta de número 24. A gente trabalhava da 13 a 24 nessa perna. Não é, me perdoem, é da 14 a 25, tá, pessoal? Então, aqui a gente parou na volta de número 25, mas são 12 voltas. Então, se vocês seguiram aí o que eu falei de 12 voltas, vocês se acharem igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voltas de ponto sobre ponto numa perna. E como eu falei, 7 voltas de ponto sobre ponto na outra perna. Então, aqui é a volta de número 25, perdão. Agora, nós vamos para a volta de número 26. Na volta de número 26, é uma volta de acabamento e já início da cor de pele. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer já o acabamento da minha meinha aqui e já vou deixar esse acabamento pronto para ficar bem bonito, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. O meu ponto tem o ponto da frente e o ponto de trás. Eu vou pegar só essa laçadinha aqui de trás do meu ponto, ó, que a gente chama que é trabalhar em fló, pegando só a alcinha de trás do ponto. Vou puxar aqui um ponto baixíssimo. E nessa mesma alcinha, já vou colocar o meu primeiro ponto baixo, tá? Então, aqui eu trabalhei ponto baixo, agora venho no próximo e também sigo trabalhando aqui, ó. Um ponto baixo para cada alcinha dos meus 20 pontos que eu tenho aqui. Sempre vou trabalhar um ponto para cada ponto e sempre pegando, então, aqui, ó, a alcinha da frente tá lá, ó, e aqui a alcinha de trás, eu pego só a alcinha de trás, trabalhando em fló, tá? Pra já deixar esse acabamento pronto. Então, aqui, ó, vamos trabalhando aqui pelos nossos 20 pontos em fló até o final, pegando sempre só essa alcinha aqui da frente do nosso trabalho. Cheguei aqui no final, então, fiz os meus 20 pontos em fló, meu acabamento ficou assim, e essas alcinhas que ficaram aqui dentro, agora a gente vai trabalhar o resto da perninha dela na cor de pele. Aqui eu vou cortar este fiozinho aqui. Vou deixar um pedacinho de fio pra mim fazer um acabamento depois, então eu deixo um pedacinho pequenininho de fio, volto esse último ponto, mas vou fazer o acabamento só depois que a minha perninha estiver cheia, pra mim dar um acabamento bonito nessa meia aqui. Então, eu preciso que a minha perninha esteja cheia pra mim depois esconder o fio lá pra dentro e trancar na fibra, tá? Então, agora vamos trocar para a cor de pele. Lembrando pra vocês, quem não pegou o vídeo de introdução aqui da aula, o primeiro vídeo de introdução e apresentação, a lista de material que eu estou utilizando aqui na minha boneca está na descrição deste vídeo. Ali tem todos os códigos de cores, fios utilizados e a agulha que eu confeccionei a peça, tá? Então, dei uma olhadinha ali na descrição do vídeo para vocês pegarem os códigos das cores do fio amigurumi. Então, agora a gente vai trocar a nossa corzinha aqui pro fio cor de pele. A mesma troca de cor que eu faço aqui é que eu faço lá na outra perninha. A única diferença é o número de carreiras na cor verde e na cor de pele. E eu já vou explicar para vocês quantas carreiras fazemos numa perna e na outra na cor de pele. Eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho da alcinha que eu deixei lá atrás, ó. A alcinha que eu deixei lá atrás, essa alcinha que a gente pegou da frente, que se chama fló. Essa alcinha que a gente vai trabalhar aqui atrás, que é da mesma carreira ainda, tá? Que é a carreira de número 26. Eu peguei a alcinha da frente, agora eu pego a alcinha de trás, então eu conto como uma carreira só, porque eu tô trabalhando as duas alças do mesmo ponto, tá? Então, aqui é a carreira de número 26, e eu vou pegar só a alcinha que eu deixei lá atrás, vou puxar este fio aqui, fechar. E aqui mesmo eu já vou colocar o meu primeiro ponto baixo, tá? Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto e eu vou trabalhar aqui um ponto para cada um desses 20 pontos que eu tenho aqui atrás, pegando sempre essa alcinha que ficou aqui embaixo, ó, tá? Essa alcinha de BOL que ficou ali atrás. A gente trabalhou as alcinhas de fló, agora a gente trabalha as alcinhas de bló, que a gente chama no amigurumi, tá? Então, vamos aqui. Para cada alcinha dessa que eu deixei aqui, ó, eu vou colocando um ponto baixo, no total são 20 pontos aqui da minha perninha. Então, eu trabalhei aqui, ó, os meus 20 pontos, pegando
a minha alcinha lá de dentro, agora que eu vou subir perninha depois da meinha, tá? E agora eu vou dizer pra vocês quantas carreiras no fio cor de pele a gente faz em cada perna, tá? Então, aqui, ó, esta volta aqui, eu comecei aqui já no fio cor de pele, desta perninha aqui que a gente trabalhou, é a volta de número 26, né? Que lembra que eu peguei a alcinha da frente, agora eu peguei a alcinha de trás do mesmo ponto, então essa é a volta de número 26. Eu vou trabalhar da volta de número 26, que é essa volta que segue aqui, até a volta de número 38. Então, no total aqui serão 13 voltas na cor de pele nesta perna aqui, ó. 13 voltinhas. E essa é a primeira, eu vou fazer mais 12. No total serão 13 no tom de pele, fechando 38 voltas. Nesta perna aqui, esta primeira volta que a gente vai trabalhar aqui em Fló e Bló, tá? É a volta de número 21. Então, eu trabalho da volta de número 21 até a volta de número 38 também. Então, nesta perninha, a gente sobe 18 voltas de ponto sobre ponto na cor de pele. Então, em uma volta, a gente sobe 18, numa perna, a gente sobe 18 voltinhas, que é a primeira perna que a gente faz. Na segunda perna, agora, a gente sobe 13 voltas na cor de pele e encerro com 38 voltas no total, tá? Então, eu só vou seguir fazendo aqui minhas voltinhas de ponto sobre ponto, não tem segredo, né? Só um ponto para cada ponto da carreira de base aqui. Até eu fechar as minhas voltas aqui, daí eu volto pra gente fazer os acabamentos e encerrar as perninhas. Então, aqui, ó, pessoal, eu fiz a minha última voltinha aqui na cor de pele da perninha, encerrei aqui minha perninha, as 13 voltas no tom de pele da perna onde a meia é mais comprida, tá? Esta perninha aqui será a minha perna direita, tá? A perninha com a meia mais curta é a minha perna esquerda. Quando eu chegar no final da minha carreira aqui da perna esquerda, eu vou rematar o meu fio, tá? Aqui na minha perna, que eu fiz mais carreiras na cor verde, a minha perna, então, que será a minha perna direita, eu vou encher, porque eu já enchi aqui, como vocês podem ver, eu já enchi minhas duas perninhas. Esta perninha aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, quando eu remato aqui o meu fio, ó, pra fazer a minha perninha esquerda, ó, o meu fio termina aqui nesse canto de dentro da minha perna, ó, que é o que eu quero, que ele termine no canto de dentro da minha perna. Eu só arremato ele e tá pronto essa daqui do caninho mais fino, tá? Mais curto. Essa daqui a gente vai voltar alguns pontos aqui para que as pernas não fiquem tortas, tá? Então, para que elas fiquem alinhadas, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa daqui que tem mais carreiras na cor verde. Eu vou dobrar ela assim no meio e vou desmanchar aqui, ó, alguns pontos até chegar aqui no meio também, para que depois a nossa emenda aqui fique as duas para dentro da perninha e não apareça, tá? Então, eu vou desmanchar aqui no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos, tá? Vou desmanchar aqui os meus pontos, ó, até chegar aqui no meio, tá? Então, eu desmanchei 10 pontinhos. E eu já enchi as minhas carreiras, minha perninha bem aqui. Na última carreirinha que eu não pus enchimento, porque essa perna, ela tem movimento de sentar. Então, aqui vai ter a costura em ponto baixo. Então, a última carreirinha eu não coloco, mas no demais eu coloco bastante enchimento e deixo ela bem cheinha, tá? Então, aqui, ó. Cheguei bem aqui no meio, aqui onde eu vou fazer o meu acabamento. Eu vou desmanchar, na verdade, 11 pontos, porque esse ponto aqui, o 11º ponto, é o ponto do meu acabamento, tá? Pra ficar bem no meinho o meu acabamento. Então, aqui eu vou cortar este fio, porque eu já vou começar depois com o fio vermelho. Então, eu corto este fio e vamos dar o acabamento. O mesmo acabamento que eu dou aqui é o acabamento que eu dou na outra perna. Porém, na outra perna eu não preciso voltar pontos. A perna com a meia mais curta é a perna esquerda. Onde eu paro, eu já faço o acabamento do fio. Aqui já fiz meu acabamentinho, ó. Que o acabamento fica pra dentro. A minha perna direita, então, eu volto os pontos da frente até a outra ponta aqui. Também para fazer o acabamento na parte interna aqui, e para que a perna não fique uma maior que a outra, tá? Esse joguinho, quando a gente faz emenda de pernas aqui, é bem importante para que as pernas fiquem bem simétricas. Então, aqui, ó, voltei 11 pontos, então, vou pular aqui, ó, o primeiro ponto aqui, pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto e passo esse fiozinho aqui para trás. Agora, eu venho aqui no último ponto pela alcinha de trás e passo meu fiozinho lá para trás. E também vou passar aqui dentro, por entre uns pontinhos, pelas alcinhas dos meus pontinhos aqui para trancar este fio, tá? Já levo ele lá para dentro, para trancar ele, assim. Aqui.
Agora eu faço aqui, ajusto esse meu falso pontinho aqui pra ele ficar bem bonitinho, nosso acabamento ficar bonito, ó. Tá? Este fiozinho aqui eu vou trancar de novo ali, mais um pouquinho na minha fibra, pra não ter risco dele desmanchar. Então, eu vou voltar aqui onde eu saí e vou trocar ele aqui pro outro lado. Eu tranquei ele lá dentro, tá bem seguro, não tem risco de desmanchar o nosso trabalho, tá? Posso cortar esse excesso aqui. Então, essa daqui, onde tem mais carreiras na cor verde, onde a meinha mais comprida, é a minha perna direita, tá? Agora, também vamos fazer o acabamento da meinha aqui. Os dois também são iguais. Vamos introduzir o fio aqui na nossa agulha, girar o nosso trabalho. Agora, a gente vem aqui, ó, também, ó, vem aqui, pulo só o ponto baixíssimo, já vem direto aqui no primeiro ponto que eu tenho aqui, ó, do meu acabamento da meinha, e pego esse fio e toco aqui pra trás, ó. Assim. Puxo. Agora, eu vou virar assim, venho aqui por dentro desse último ponto aqui. E passo esse ponto, esse fiozinho aqui por dentro da laçadinha ali. E já passo ele também aqui no meio das minhas alcinhas ali pra trancar. E levo ele lá pra dentro do meu trabalho pra trancar ele na minha fibra. Ó, assim. Pra fazer um acabamentinho aqui atrás, ó. Bem bonito também. Tá? Então, aqui, ó. Um acabamentinho bem discretinho. E bem bonito. Tá? Então, aqui tá o acabamento das minhas meinhas. Esse daqui eu vou passar de novo aqui por dentro do meu trabalho, pra ter certeza que ele não solta, eu tranco bem ele na minha fibra. Passo lá pro outro lado, já posso cortar também. Tá? Tá pronto aqui. O mesmo acabamento eu faço nas duas meinhas, tá? Então, prontinho aqui, os meus acabamentos das meinhas. Os meus acabamentos aqui, então, a perninha mais comprida, perna direita, a perninha mais curta, perna esquerda. E depois, né, então, a gente vai fazer a união das nossas perninhas aqui, tá? Então, vamos agora deixar os bracinhos prontos da nossa bonequinha. Antes de fazer a união e subir corpinho, vamos fazer os bracinhos. Então, pra mim fazer os bracinhos, eu vou iniciar com o fio cor de pele e vou fazer aqui o meu anel mágico. Dentro do meu anel mágico, eu vou colocar 7 pontos baixos. Então, vem aqui fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel mágico. E agora, eu vou fazer aqui um aumento para cada um desses 7 pontos que eu tenho aqui. Então, para cada pontinho que eu tenho aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos junto, formando o meu aumento. E vou encerrar aqui a minha segunda volta com 14 pontos. Então, vamos seguir em aumentos por todos os pontos. Encerrei aqui a minha segunda volta em aumentos, agora eu tenho 14 pontos aqui no meu bracinho. Agora, a gente vai trabalhar carreiras retas de ponto sobre ponto, tá? Então, nós vamos agora dar a volta 3, que é essa volta que segue aqui no nosso trabalho, até a volta de número 19, em um total de 17 voltas de ponto sobre ponto. Então, aqui nós só vamos subir 17 voltinhas, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, aqui não tem mais aumentos, é só ponto sobre ponto até a volta de número 19, no total são 17 voltas de 14 pontos. Finalizei aqui, então, as minhas voltas de ponto sobre ponto, né, as minhas 17 voltinhas. Cheguei aqui no final da minha última volta, cortei o meu fio cor de pele, porque agora eu já vou trocar para a cor vermelha. Então, aqui o último pontinho, eu vou voltar as duas laçadinhas aqui do último ponto, ó, porque eu já vou fechar ele na cor nova pra gente fazer a transição de cores aqui bem suave. Então, eu vou pegar meu fio vermelho, lembrando que o código com todas as cores que eu estou utilizando nessa boneca aqui está na descrição deste vídeo aqui, ó. Então, aqui. Fechei o último ponto aqui com o fio vermelho. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto, só pegando aqui, ó, laçadinha da frente, a laçadinha de trás, só a laçadinha de trás aqui do meu ponto. Vou puxar um ponto baixíssimo e esse fio vermelho aqui eu vou puxar bem para esconder esse baixíssimo lá para trás.
Agora, eu vou vir pela frente desse mesmo ponto aqui do primeiro ponto, pegando o ponto completo. Opa, e fazendo aqui o meu ponto baixo, tá? Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Este fio vermelho, eu puxo bem ele e vou amarrar ele aqui no meu fio cor de pele, tá? E depois eu vou esconder eles lá pra dentro do meu trabalho. Ó, escondo bem esse baixíssimo que tá lá atrás, ó. E dou um nozinho aqui pra fazer uma transição de cores bem suave e bonita aqui, tá? Então, esses dois fiozinhos ali, depois eu guardo dentro do meu trabalho. Então, aqui eu fiz um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Ó, um ponto, um aumento. No próximo, um ponto. No próximo, um aumento. Eu vou seguir essa sequência aqui de um ponto e um aumento por toda a minha volta aqui, pelos meus 14 pontos. E no final dessa volta aqui, que é a volta de número 20, eu vou ficar com 21 pontos no meu trabalho. Então, vamos trabalhar na sequência de um ponto e um aumento até o fim. Finalizada aqui a volta 20, então, de um ponto e um aumento, eu tenho agora 21 pontos no meu trabalho. Na volta de número 21, eu vou trabalhar sobre os 21 pontos, porém, eu vou trabalhar ela pegando só a alcinha de trás do meu ponto. Eu vou trabalhar ela em BOL. Então, eu venho aqui, ó, no meu pontinho, pego só a laçadinha lá de trás do meu ponto e vou fazer aqui a minha volta de ponto sobre os meus 21 pontos, sempre trabalhando em BLO, que é pegando BLO, né? Que é pegando só essa laçadinha lá de trás do meu trabalho, tá? Então, vamos seguir até o final trabalhando assim. Essa laçadinha aqui da frente do ponto vai ficando, que depois a gente vai trabalhar o acabamento da manga. Finalizei aqui a volta 21 em BLO. Agora, a gente vai seguir trabalhando aqui ponto sobre ponto, tá? Então, aqui agora eu já pego o meu ponto completo aqui. Vou trabalhar sobre os 21 pontos por mais 4 voltas, tá? Então, eu vou trabalhar agora na volta 22, que é essa volta que segue aqui, até a volta de número 25. 22, 23, 24, 25. 4 voltinhas de 21 pontos, tá? Então, vamos só seguir aqui trabalhando um ponto para cada ponto. Volto a fazer o meu ponto normal aqui, tá? Então, vamos seguir aqui 4 voltinhas de 21 pontos. Finalizada aqui minhas 4 voltinhas de 21 pontos, agora eu vou para a volta de número 26. Na volta de número 26, eu vou trabalhar uma sequência de um ponto e uma diminuição por toda a minha volta. Eu vou seguir toda essa volta aqui trabalhando um ponto e uma diminuição até o final. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 14 pontos no meu trabalho, tá? Então, vamos em um ponto e uma diminuição até o final. Finalizada a minha volta aqui, então, de um ponto e uma diminuição, agora com 14 pontos no meu trabalho, a próxima volta que segue aqui, que é a volta de número 27, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 3 pontinhos. 1, 2, 3 pontos. Vou marcar esse primeiro ponto aqui. Agora, eu vou fazer nessa lateral aqui uma diminuição. Uma diminuição. Agora, eu vou fazer aqui 5 pontos. 1, 2, 3, 4. Desculpe, não são 5, não. São 4 pontos. 4 pontos. E agora, nessa outra lateral aqui, eu faço outra diminuição. Mais uma diminuição. E agora, eu vou encerrar aqui meu bracinho trabalhando 3 pontos novamente. 1, 2 e 3. O que eu fiz aqui, eu trabalhei uma diminuição em cada lado do meu bracinho aqui, tá? E agora, eu fiquei aqui no meu trabalho com 12 pontos. E agora, eu vou encher o meu bracinho, tá? Então, eu vou pegar agora o meu enchimento e vou colocar ele aqui dentro do meu bracinho até aqui a penúltima carreira, tá? E eu não preciso encher meu braço ao ponto dele ficar duro. Eu vou botar enchimento, mas eu vou deixar ele macio, tá? Eu vou encher meu bracinho aqui e já retorno. Então, aqui, ó, pessoal, eu enchi o meu bracinho, ele tá cheio, mas ainda não tá duro, tem movimento. Aqui também enchi, mas aqui nas duas últimas carreirinhas, como eu falei, eu não coloquei enchimento, porque aqui a gente agora vai dobrar pra costurar o bracinho, tá? Pra fechar ele numa costurinha. E aqui eu vou explicar pra vocês como que nós vamos fazer braço direito e braço esquerdo.
Num dos bracinhos, que é esse aqui que eu terminei agora, eu vou fazer assim, ó, eu quero que essa emendinha aqui, ó, onde a gente tem a troca de cor, fique pra baixo na hora que eu for costurar o meu bracinho. Então, pra que ela fique pra baixo aqui e os bracinhos fiquem proporcional nos dois lados, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aqui e vou dobrar meu trabalho aqui no meio, assim, ó, pra que ela fique aqui no meio. E eu não vou começar fechando aqui, porque se eu começar a fechar aqui, o meu braço vai ficar assim e essa emenda vai ficar na lateral. Então, eu dobro no meio aqui o meu trabalho, bem onde eu tenho essa emendinha aqui. E aqui, ó, eu vou voltar um ponto e 2 pontos e vou costurar pela parte de trás do meu trabalho, tá? E daí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui com 5 pontos baixos, ó. Eu vou vir aqui. Vou pegar o pontinho desse lado, o pontinho lá do outro lado, e vou fazer aqui uma costurinha de 5 pontos, ó. Um lado, o outro lado, 2, 3, 4 e 5 pontos. Aqui, eu vou dar uma laçadinha, vou girar o meu trabalho e vou voltar trabalhando sobre esses 5 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e o último aqui no cantinho, 5 pontos, tá? E agora, eu corto esse fio aqui e deixo um pedaço de fio de mais ou menos uns 20 centímetros pra gente costurar o bracinho, tá? Então, aqui, ó, volto esse último ponto aqui, porque com esse fio a gente vai fazer a costura do nosso bracinho depois. Nesse primeiro bracinho. Agora, a gente vai fazer o outro bracinho exatamente igual até chegar aqui na hora de fechar. Quando eu chegar aqui na hora de fechar o meu bracinho, eu volto pra mostrar como é que vocês vão fazer o acabamento pro outro bracinho. Então, aqui. Estou no meu segundo bracinho, exatamente igual eu fiz o outro, eu fiz este bracinho. E agora, para fechar esse outro bracinho, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos trabalhar assim. Lá no primeiro bracinho, a gente desmanchou aqui os pontinhos para chegar nesse canto. A gente vai de novo dobrar aqui para que essa emenda fique aqui. E nesse bracinho, a gente vai caminhar uns pontos até chegar nesse outro lado. Aqui, a gente costurou pra cá. Nesse braço, a gente vai costurar pela parte da frente. Então, aqui agora, nesse braço, eu vou trabalhar 3 pontos. Vocês dobrem o trabalho e vejam quantos pontos vocês precisam fazer. Nem sempre a pontuação de vocês vai ser igual à minha, eu já expliquei isso em outros vídeos. Às vezes, a tensão do ponto de vocês pode dar uma alteração, fio que vocês estão trabalhando, agulha, tá? Então, aqui eu caminho os pontos. E nesse braço, eu vou costurar pela parte da frente do meu trabalho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou vir aqui, vou pegar o pontinho aqui, o pontinho lá atrás e vou fechar aqui em 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e o último aqui no cantinho, 5 pontos. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, uma correntinha, vou girar e vou voltar trabalhando esses 5 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Aqui também cortei o meu fio, deixando um pedaço de fio para a costura, tá? Então, em um bracinho, eu trabalho para um lado e no outro bracinho eu trabalho para o outro lado, para que vocês depois, na hora de encaixar os bracinhos, eles tenham um encaixe perfeito e a gente consiga fazer bem proporcional o braço direito e esquerdo, tá? Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui da manguinha da nossa blusa, tá? Então, eu vou vir aqui, vou pegar o meu fiozinho amarelo e vou vir aqui, ó, onde eu tenho a minha emenda aqui, que ficou bem centralizada, tá? Só que eu não vou pegar aqui em cima da minha emenda, nesse pontinho, no primeiro ponto da emenda. Eu vou pegar no segundo ponto da emenda aqui, ó. Vou puxar o meu fiozinho amarelo, ajustar ele aqui bem ajustado. Muito longo aqui. Aqui. Assim. Fecho essa laçada aqui. Aqui eu já vou colocar o meu primeiro ponto baixo.
Aqui na manguinha não tem segredo, porque o que eu vou trabalhar aqui? Um ponto baixo para cada alcinha dessas que eu deixei aqui em BOL, tá? Aqui é só um ponto baixo para cada alcinha. No total, aqui são 21 alcinhas, que a gente vai trabalhar aqui, ponto baixo, em todas elas, dando o acabamento da manguinha aqui da nossa Emília, tá? Então, vamos aqui, seguir esse acabamentinho aqui, que é bem tranquilo, bem fácil de fazer até o fim. Fiz toda a minha volta aqui, trabalhando ponto baixo, então, na manguinha da blusinha dela. Agora, eu vou vir aqui, ó, cheguei no último ponto, vou vir dentro do meu primeiro pontinho aqui que eu trabalhei. Vou dar aqui um ponto baixíssimo. Cortar este fio e fazer o acabamentinho aqui dos meus fios soltos, que é um acabamento, só esconder, então, aqui o nosso fiozinho, tá? Então, eu vou só esconder aqui os meus fios e fazer o arremate, que é bem tranquilo, né? A gente já tá acostumado a fazer acabamento, né? Então, vamos dar o acabamento, esconder os fios lá pra dentro e tá pronto aqui o bracinho da nossa Emília, tá? Então, nessa aula, a gente confeccionou as perninhas da nossa Emília, perna direita e perna esquerda, os dois bracinhos também. E o que que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente vai unir as perninhas, subir corpinho, e se der tempo na próxima aula, a gente também faz a cabeça numa aula só, tá? Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês chegaram até aqui comigo nessa aula, já deixa um like aí pra mim. Essa Emília vai ficar linda de viver, que nem diz a minha amiga aí do canal de Amore. Vai ficar linda de viver e vocês vão adorar confeccionar ela. Super rápida, super fácil, venda garantida. Então, até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus!